Você sabia que, na verdade, não existe nenhuma espécie de peixe no sentido científico da palavra? Pode parecer absurdo, mas é uma verdade confirmada pela ciência, revelada ao público pela primeira vez no famoso programa britânico de curiosidades, QI. De fato, cada espécie de peixe do planeta é tão diferente das outras que os biólogos admitem. Agrupar todas sob o nome peixe é cientificamente incorreto. Elas são tão diversas e distintas que não cabem em um único grupo biológico. Por exemplo, você sabia que a estrela do mar, embora não seja um peixe de verdade, compartilha mais semelhanças genéticas com a girafa do que com qualquer outro peixe? Um fato que parece paradoxal, mas que ilustra a complexidade e o encanto do mundo submarino. E justamente por isso, o oceano profundo abriga incontáveis peixes estranhos e quase inacreditáveis. Criaturas misteriosas e tão bizarras que parecem saídas de uma história de ficção científica. A seguir, conheça 15 espécies de peixes que você não vai acreditar que realmente existem. Se você já passeou por um jardim japonês sereno ou viu lagos coloridos e tranquilos, certamente encontrou o koi, o peixe símbolo da sorte, da perseverança e da prosperidade. Com suas cores vibrantes, padrões únicos e movimentos graciosos, o koi há muito tempo é uma joia viva da decoração aquática em todo o mundo. Mais impressionante ainda é o seu tamanho, bem cuidado, um koi adulto pode atingir quase 1 metro de comprimento. Apesar da aparência elegante, ele é um onívoro voraz, alimentando-se de pequenos peixes, ovos, insetos e algas no fundo do lago. Há vídeos que mostram um koi gigante engolindo uma enguia viva inteira, com a naturalidade de quem come pipoca. Outro detalhe curioso são os 2 pequenos bigodes ao redor da boca. Órgãos sensoriais gustativos que permitem ao koi provar o alimento mesmo em águas turvas, funcionando como os bigodes de um gato, porém mais sensíveis. Domesticado desde o século IV na China e popularizado no Japão, o koi tornou-se um símbolo de coragem, resiliência e vida longa. Incrivelmente, sua expectativa de vida pode ultrapassar 50 anos, e há registros de exemplares que viveram muito além disso. O caso mais famoso é o da carpa hanako, que viveu 226 anos, um verdadeiro testemunho da vitalidade e do caráter quase imortal deste símbolo da esperança e da boa sorte. Um peixe com pelos? Parece estranho, mas é real. O peixe-sapo peludo, também chamado de hairy frogfish, é uma das criaturas mais bizarras e fascinantes dos oceanos. Na verdade, seus pelos são espinhos macios que cobrem o corpo e o ajudam a se camuflar perfeitamente entre corais e algas. Habitante de águas tropicais, ele pode mudar de cor para se misturar ao ambiente, tornando-se praticamente invisível. Às vezes, parece apenas um pedaço de alga balançando ao sabor das ondas. E o mais surpreendente, ele não nada. Em vez disso, anda pelo fundo do mar com suas nadadeiras peitorais, como se fossem pequenas pernas, movendo-se lentamente, mas com firmeza, como um caçador paciente. Quando uma presa se aproxima, o peixe-sapo abre a boca e a suga inteira em uma fração de segundo, rápido demais para o olho humano perceber. Ele também possui um anzol natural, uma extensão de sua barbatana dorsal, em forma de minhoca, usada como isca viva para atrair presas incautas. Mesmo pequeno, pode engolir presas maiores que ele, graças à sua boca e estômago extremamente elásticos. No mundo marinho, o peixe-sapo peludo é uma prova viva de que paciência e camuflagem podem ser as armas mais letais. Só pelo nome já dá para imaginar sua aparência assustadora. O peixe-dente, ou fang-tooth fish, parece saído de um filme de terror, com dentes enormes e afiados como punhais. No entanto, ele mede apenas cerca de 15 centímetros, um verdadeiro monstrinho do abismo oceânico. Vivendo entre 500 e 5.000 metros de profundidade, em escuridão total e sob pressão extrema, o peixe-dente sobrevive onde poucos conseguem. Quase cego, ele detecta suas presas por meio de sensores que percebem até as menores vibrações na água. Seus dentes são tão grandes que ultrapassam o tamanho da boca, o que fez o crânio desenvolver bolsas especiais para guardá-los quando ela se fecha, evitando que se perfurem. Essa incrível adaptação o torna um caçador eficiente nas condições mais hostis do planeta. Uma prova do poder da evolução nas profundezas. O nome Stargazer, ou observador de estrelas, pode até soar poético, mas olha,
Essa criatura é tudo, menos pacífica. Com seus olhos voltados para cima, o peixe stargazer de margem branca se enterra sob a areia, deixando só os olhos e a boca à mostra. Quando uma presa passa por cima, ele salta e a engole instantaneamente, sem dar chance alguma. Esse predador vive nos oceanos Índico e Pacífico, se alimentando de lulas, polvos e pequenos peixes. E além do jeito assustador de caçar, ele ainda tem veneno nas nadadeiras e pode gerar descargas elétricas de até 50 volts, o suficiente para paralisar uma presa ou afastar um predador. É uma criatura que junta letalidade, engenhosidade e mistério. Um lembrete, sabe, de que no fundo do mar, beleza e perigo realmente andam lado a lado. Vivendo pertinho dos recifes de coral, o peixe boca amarela é um verdadeiro engenheiro. Mesmo sendo minúsculo, ele cava e constrói tocas na areia, usando sua enorme boca tanto para escavar quanto para proteger seus ovos. Aliás, o macho guarda todos os ovos fertilizados dentro da boca até o nascimento, arejando-os com todo o cuidado do mundo. Sua rotina é quase sem pausa. Reforçar a toca, vigiar o território e fugir rapidinho diante de qualquer perigo. Um trabalhador incansável e um pai super dedicado. Um símbolo de proteção e perseverança no vasto oceano. Com seu corpo quadrado e cor super vibrante, o peixe caixa amarelo é uma das criaturas mais reconhecíveis do oceano. Parece mesmo uma pequena caixa nadando por aí, mas apesar da aparência fofa, é altamente venenoso. Quando se sente ameaçado, libera uma toxina mortal chamada ostracitoxina, capaz de matar outros peixes instantaneamente. Curiosamente, seu formato inspirou engenheiros da Mercedes-Benz a criar o conceito Bionic Car em 2006, tentando copiar sua aerodinâmica natural. Só que depois descobriram que o segredo da estabilidade dele não está no formato do corpo, e sim no movimento preciso das nadadeiras. Mesmo assim, o peixe caixa amarelo segue sendo um ótimo exemplo de como a natureza inspira a tecnologia, mostrando que cada criatura, por menor que seja, guarda um segredo de perfeição. Camuflado entre corais e rochas, o peixe-pedra é, sem dúvida, o peixe mais venenoso do mundo. Suas 13 espinhas dorsais injetam uma toxina que pode causar uma dor excruciante, necrose e até parada cardíaca. Ele fica imóvel por horas, esperando pacientemente até que uma presa passe por perto, e então engole em menos de 0,015 segundo. Para mergulhadores, é um lembrete mortal. Às vezes, o maior perigo no mar é justamente aquele que você nem percebe. Peixe-bode asiático, também conhecido como cubidai. Este peixe é uma das criaturas mais estranhas e fascinantes dos mares do Japão e da Coreia. Com sua enorme testa protuberante e um rosto enrugado que lembra o de um velho rabugento, o peixe-bode parece ao mesmo tempo engraçado e, olha, até um pouco assustador, mas por trás dessa aparência curiosa, esconde-se uma capacidade biológica que deixa os cientistas perplexos. Esses peixes vivem em cardumes compostos quase inteiramente por fêmeas, e em cada grupo há apenas um macho dominante. Quando o macho envelhece ou desaparece, uma das fêmeas muda de sexo para substituí-lo. Um fenômeno raro na natureza. Durante esse processo, o peixe se esconde por semanas, enquanto seu corpo altera silenciosamente os hormônios, transforma os ovários em testículos e muda tanto a aparência quanto o comportamento. Quando o processo termina, ela retorna ao grupo maior e mais forte, agora um macho de verdade, pronto para lutar e acasalar. Essa capacidade de mudança de gênero não é exclusiva do cubidai. Várias outras espécies de peixes também a possuem. Algumas podem até reverter o processo, voltando de macho para fêmea, e há espécies capazes de se autofecundar. Trata-se de uma estratégia evolutiva brilhante, que garante a sobrevivência em ambientes marinhos extremos, onde o equilíbrio entre machos e fêmeas pode decidir o destino de toda uma população. Peixe blob, o feioso simpático das profundezas. Se você já viu na internet a imagem do peixe mais feio do mundo, com o rosto derretido, o nariz caído e a boca triste, então já conhece o blobfish. Ele virou meme no mundo todo, mas,
Na verdade, sua aparência bizarra é apenas uma consequência do ambiente extremo onde vive. O blobfish habita profundidades abaixo de 600 metros, onde a pressão da água é centenas de vezes maior do que na superfície. Para suportar isso, seu corpo não tem ossos. É feito de uma massa gelatinosa que resiste ao esmagamento. Mas quando é trazido à superfície e a pressão diminui, sua estrutura entra em colapso. Ele incha, se deforma e adquire aquele visual derretido que conhecemos. No ambiente natural, o blobfish é bem diferente. Compacto, até bonitinho e perfeitamente adaptado. Ele é uma prova viva da incrível capacidade de adaptação da natureza, mostrando que a feiura, muitas vezes, é apenas uma questão de perspectiva. Então, da próxima vez que rir de um blobfish, lembre-se, se nós fôssemos levados para o seu mundo, seríamos nós os monstros deformados. Peixe-sapo psicodélico. Escondido entre os corais coloridos da Indonésia, o peixe-sapo psicodélico é uma das criaturas mais raras e fascinantes dos oceanos. Como outros peixes-sapo, ele tem um jeito totalmente único de se mover. Não nada, anda. Usa suas nadadeiras como pequenas pernas, caminhando lentamente pelo fundo do mar. Às vezes ele até pula de forma desengonçada, parecendo um pequeno anfíbio submarino. Seu nome vem dos padrões espiralados e vibrantes de laranja e branco que cobrem sua pele, lembrando uma pintura psicodélica. Nenhum peixe tem o mesmo desenho. Cada um é único, como uma impressão digital. Essa coloração, curiosamente, funciona como uma camuflagem perfeita, permitindo que ele se misture ao ambiente para fugir de predadores e surpreender suas presas. Infelizmente, essa maravilha da natureza está em perigo. As mudanças climáticas e a destruição dos corais estão empurrando o peixe-sapo psicodélico para a beira da extinção. Se não agirmos logo, essa joia viva dos mares poderá desaparecer, levando consigo um dos espetáculos mais belos do oceano. Peixe-lua, também chamado de opa ou moonfish, é o único peixe conhecido no mundo que tem sangue quente. Algo extremamente raro entre criaturas marinhas. Com corpo alaranjado e brilhante, nadadeiras vermelhas e ventre rosado com pintas prateadas, ele pode atingir o tamanho de um pneu de carro e é encontrado principalmente nas águas próximas ao Havaí. Sua capacidade mais notável é manter a temperatura corporal cerca de 10 graus acima da água ao redor, o que lhe permite nadar rapidamente e caçar até em águas frias e profundas, onde a maioria dos peixes não sobreviveria. Enquanto algumas espécies conseguem aquecer partes específicas do corpo, como os olhos ou músculos, o opa é o único peixe com sangue quente em todo o corpo, um verdadeiro milagre da evolução. Este é, sem dúvida, um dos peixes mais temidos e polêmicos do planeta. O candiru, que vive no rio Amazonas, ganhou fama por uma razão assustadora. Dizem que ele pode entrar pela uretra humana. Embora essa história tenha sido muito exagerada em filmes e lendas, ela tem um fundo de verdade. O candiru é um parasita que normalmente vive nas brânquias de outros peixes, onde se prende com pequenas espinhas afiadas para sugar o sangue do hospedeiro. É esse mesmo mecanismo que o torna tão doloroso caso ele entre por engano no corpo humano. Seu corpo fino, do tamanho de um palito, e suas espinhas minúsculas o tornam quase impossível de remover sem causar ferimentos sérios. Por isso, se você pretende nadar no Amazonas, pense duas vezes. Esse palito nadador definitivamente não vale o risco. Se existisse um cruzamento entre um alienígena e um dinossauro marinho, ele provavelmente se pareceria com o tubarão-duende. Com seu focinho comprido e dentes salientes, é uma das criaturas mais estranhas do oceano profundo. Sua característica mais assustadora é a mandíbula projetável. Quando detecta uma presa, ele lança o maxilar para a frente com velocidade impressionante, abocanhando o alvo em milissegundos antes de retrair novamente.
uma verdadeira armadilha viva. Apesar da aparência assustadora, o tubarão-duende é lento e inofensivo para humanos, preferindo caçar calmamente nas profundezas. É considerado um fóssil vivo, um predador ancestral que sobreviveu por milhões de anos, um testemunho do poder e da persistência da vida no fundo dos mares. Lindo, elegante e mortal, o peixe-leão é uma das criaturas mais impressionantes dos oceanos. Com suas nadadeiras longas e listradas, ele é um dos preferidos dos aquaristas do mundo inteiro. Mas, por trás da beleza, esconde-se um invasor perigoso. Originário do Indo-Pacífico, o peixe-leão se espalhou rapidamente por outras regiões, especialmente no Caribe e na costa leste dos Estados Unidos, onde está devastando ecossistemas locais. Voraz e sem predadores naturais, ele consome espécies essenciais como o peixe-papagaio, responsável por controlar as algas dos recifes de corais. Sem esses peixes, as algas sufocam os corais, destruindo habitats inteiros. Em um oceano já ameaçado por poluição e aquecimento global, o peixe-leão é um lembrete de como um belo invasor pode se tornar um desastre ecológico. O baiacu é o segundo vertebrado mais venenoso do mundo. Cada indivíduo contém toxina suficiente para matar 30 pessoas adultas. Uma arma mortal concentrada em um corpo pequeno e aparentemente inofensivo. Seu nome vem de sua habilidade característica: inflar-se como um balão quando ameaçado, tornando-se difícil de engolir. Ironicamente, esse mecanismo de defesa não só o protege, mas também salva os predadores, pois qualquer um que o morda morre instantaneamente devido à toxina tetrodotoxina. Apesar do perigo, o baiacu é considerado uma iguaria no Japão, conhecido como fugu. Somente chefes com licença especial podem prepará-lo, já que um corte errado pode ser fatal. Todos os anos, ainda há casos de morte por envenenamento, geralmente quando alguém tenta cozinhar o peixe em casa. O oceano é realmente um mundo maravilhoso, repleto de mistérios que vão muito além da imaginação humana. Em meio à imensidão azul, existem criaturas tão estranhas que nos fazem questionar se elas realmente existem ou se são apenas frutos da nossa imaginação. E, sem dúvida, nas profundezas ainda intocadas, há inúmeras formas de vida extraordinárias, esperando silenciosamente o momento de serem descobertas pela humanidade. E você o que acha? Será que ainda existem seres misteriosos escondidos nas profundezas do oceano que nunca vimos antes? Compartilhe sua opinião com a gente. E não se esqueça de acompanhar os outros vídeos incríveis que estão aparecendo na tela, para continuar essa jornada de descobertas pelo mundo fascinante da natureza. Nos vemos no próximo vídeo. Em número 8, a polpa eurasiática, também conhecida como polpa europeia, é uma ave com uma aparência facilmente reconhecível. Essa ave mede cerca de centímetros de comprimento e se caracteriza por uma crista laranja vibrante, com pontas pretas, que pode ser erguida como um leque quando excitada ou durante a comunicação. O bico longo e curvo é uma ferramenta eficaz que as ajuda a procurar insetos no solo, sua principal fonte de alimento. Além disso, as asas e a cauda da polpa possuem listras pretas e brancas marcantes, criando uma aparência impressionante, seja em voo ou parada. Essa ave vive e se alimenta principalmente no chão. Elas estão amplamente distribuídas em muitas regiões, incluindo Europa, Ásia e partes da África. Não apenas atraente por sua aparência única, a polpa eurasiática também desempenha um papel ecológico importante. Graças à sua dieta predominantemente insetívora, elas contribuem para o controle de populações de pragas, ajudando a equilibrar o ambiente natural onde vivem. Em número 7, o calau-rinoceronte, ou Rhinoceros hornbill, é uma ave impressionante, que vive principalmente nas florestas tropicais do Sudeste Asiático. Essa ave não só chama a atenção pelo seu tamanho, mas também pelo seu bico peculiar, curvo, longo
e com uma protuberância na parte superior que lembra o chifre de um rinoceronte. E é essa característica que lhe dá seu nome único. A plumagem do calau-rinoceronte é predominantemente preta e branca, o que os faz se destacar em meio à densa folhagem da floresta. Um ponto interessante sobre essa espécie é que quase não há diferenças visíveis entre machos e fêmeas. Ao contrário do calau terrestre do sul, onde o macho tem a garganta vermelha e a fêmea roxa, o calau-rinoceronte apresenta uniformidade na aparência entre os dois sexos. Essa semelhança na aparência torna a distinção de gênero bastante difícil nessa ave, ao mesmo tempo em que reflete uma característica única em seu comportamento biológico. Em sexto lugar, o ibis escarlate, conhecido também como Scarlet ibis, é uma das aves mais chamativas por sua plumagem vermelha vibrante. Ele habita principalmente as regiões tropicais da América do Sul e do Caribe. Seu habitat ideal são os manguezais, estuários e margens de rios, locais que oferecem tanto abundante fonte de alimento quanto condições favoráveis para a nidificação. O ibis escarlate vive em grandes bandos, geralmente se reunindo para buscar alimento e construir ninhos. Com seu bico longo e curvo, ele consegue facilmente procurar alimento na lama macia, principalmente crustáceos, moluscos e insetos aquáticos. Além de sua beleza deslumbrante, essa ave desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio ecológico de seu habitat. Sua grande presença ajuda a controlar a população de pequenos organismos aquáticos, ao mesmo tempo em que demonstra a diversidade e riqueza do ecossistema tropical. Em quarto lugar, o atobá de pés azuis, conhecido como Blue-footed booby, é uma ave marinha única, que se destaca por sua aparência incomum e sua marcha inconfundível. Eles vivem principalmente em regiões tropicais e subtropicais ao longo do Oceano Pacífico. A característica mais atraente são seus pés azul brilhantes, não apenas um destaque visual, mas também cruciais no ritual de acasalamento. Durante a época de reprodução, o macho executa uma dança especial, levantando os pés de forma rítmica, como uma performance vívida para atrair a atenção da fêmea. Quanto mais azuis, maiores as chances de atrair um parceiro. Além disso, o atobá de pés azuis possui um bico robusto e asas longas e pontiagudas, características perfeitamente adaptadas para um voo ágil. Graças a isso, eles caçam facilmente no mar, especialmente peixes, sua principal fonte de alimento diária. Essa ave não impressiona apenas por sua cor peculiar, mas também por seu comportamento reprodutivo fascinante no mundo natural. Em terceiro lugar, o galo da pradaria maior, ou Greater Prairie Chicken, é uma ave notável por seus impressionantes rituais de acasalamento. Similar ao galo da pradaria sábio ou ao pássaro do paraíso de Wilson, já mencionados, os machos desta espécie exibem manchas coloridas no corpo e realizam uma dança elaborada e energética para atrair a atenção das fêmeas. Eles vivem principalmente em grandes pradarias e campos abertos, onde a vegetação rasteira é suficiente para fornecer alimento e, ao mesmo tempo, um refúgio seguro contra predadores. O galo da pradaria maior possui uma plumagem que evoluiu para se adaptar perfeitamente a esse habitat, ajudando-o a se camuflar eficazmente e a se misturar ao ambiente natural circundante. A combinação de sua beleza selvagem, comportamento reprodutivo único e inteligência para sobreviver faz do galo da pradaria maior uma das aves mais interessantes das pradarias norte-americanas. Em segundo lugar, o Scarlet Honey Creeper. Esta pequena mas vibrante ave é amplamente conhecida por sua plumagem marcante com tons de vermelho brilhante entrelaçados com preto e branco, criando uma aparência inconfundível. Seu habitat principal são as florestas montanhosas do Havaí,
onde o clima e a vegetação específicos criam condições ideais para o desenvolvimento desta espécie. Além de sua beleza, o Scarlet Honey Creeper desempenha um papel ecológico extremamente importante. É um dos principais polinizadores naturais da região. Com seu bico fino e curvo característico, a ave facilmente suga o néctar de flores com formatos complexos, ajudando a se alimentar e contribuindo para a manutenção do ciclo biológico. No entanto, o Scarlet Honey Creeper também enfrenta um sério risco de extinção, principalmente devido à perda de seu habitat natural e à introdução de espécies invasoras, fatores que desequilibram o frágil ecossistema onde ele vive. Isso serve como um verdadeiro alerta para os esforços de conservação das espécies únicas do arquipélago havaiano. Em primeiro lugar, a cabeça de martelo. Fechando a lista de hoje está uma ave particularmente estranha, a cabeça de martelo, que se destaca por sua aparência incomum que não passa despercebida. Essa ave vive principalmente em pântanos úmidos, na África Central e Oriental, onde se esconde entre densos juncos. O traço mais marcante da cabeça de martelo é seu bico gigantesco em forma de sapato, medindo até 30 centímetros e com a ponta afiada como uma arma. Além de seu tamanho imponente, a cabeça de martelo impressiona por sua postura fria e feroz, fazendo com que qualquer um que a encontre sinta-se intimidado. Não para por aí. Essa ave também é capaz de emitir um som peculiar, que lembra um tiro ressonante, usado para afastar inimigos ou atrair parceiros durante a época de acasalamento. Com suas características únicas, a cabeça de martelo é verdadeiramente um exemplo perfeito da singularidade no mundo das aves.